troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito e peço que também os abençoes, meu Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é, porém não troco a minha fé por outra fé. Sou santo e pecador e minha igreja também é, porém não troco a minha fé por outra fé. Aceito questionar a minha fé, aceito questionar a minha paz, e sei que a minha santa religião tem muito que aprender e mais ainda que mudar. Mas fico aonde estou porque acredito e luto pra mudar a minha igreja pra melhor. Católico eu serei com muito orgulho e muito amor. Não vou deixar a minha igreja, não, Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é, porém não troco a minha fé por outra fé. Porém não troco a minha fé por outra fé. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu chamarei, ele responderá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele responderá. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, família cursilista. É com muita alegria que iniciamos mais uma escola vivencial. Hoje sobre a responsabilidade do Grupo São Paulo Apóstolo. E nós convidamos todos vocês para que nós possamos fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando os nossos trabalhos. Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e agradecemos por este momento. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por poder servir a Ti, por intermédio desta formação, por intermédio da escola vivencial. Certo das nossas limitações, Senhor, e das nossas fraquezas, nós te pedimos sabedoria e que capacita-nos, Senhor, para que a Tua mensagem possa chegar nos corações de todos os nossos irmãos
pela obra do Espírito Santo e para a honra e glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje a nossa formação é uma formação de estudo e ela traz como tema a fé. E esse tema, esse estudo está fundamentado no Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte, no capítulo 3, do parágrafo 142 ao 184. E esse trabalho, esse estudo, ela está dividida em 5 partes. Eu farei a primeira parte e depois, na sequência, vem a Luciana, vem o Carlos, vem o Marcos e vem o César. Após cada participação, cada partilha nossa, teremos a participação do nosso diretor espiritual, Padre Clarindo, para poder vir complementar o nosso raciocínio e enriquecer o nosso estudo. Então, como eu já disse, o tema é fé. Fé é uma palavra tão pequena, mas de uma importância tão grande na vida do cristão. E nós podemos achar várias definições, mas com palavras diferentes, mas que se torna o mesmo sentido. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. A certeza é o fundamento da esperança na certeza daquilo que não se vê. Iniciando o nosso estudo aqui no capítulo 3, diz que a fé é a resposta do homem a Deus. Iniciando aqui pelo parágrafo 142, diz o seguinte: por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los a uma comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Então, meus irmãos, aqui diz que o Deus do invisível, por sua revelação e seu amor imenso, ele fala aos homens como amigos. Como que Deus se revela ao homem? Deus se revela aos homens de várias maneiras. Deus se revela ao homem pela natureza, pela criação. Deus se revela ao homem através da Sagrada Escritura, a sua palavra. Aqui que está uma das grandes revelações, nós podemos conversar com Deus, saber quem é esse Deus nosso, o que Ele quer de nós, como que Ele quer que sejamos. Aqui, então, a Sagrada Escritura é uma das maneiras mais explícitas de como Deus se revela a nós. Outra maneira, a maneira mais explícita que Deus se revela a nós é através do próprio Deus, que vem à Terra na pessoa de Jesus Cristo. É o encontro da divindade com a humanidade. É o Criador de encontro com a criação. Então, esse Deus que nos fala como amigos é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Como está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 15, versículo 15. Eles dizem o seguinte: vós sois meus amigos. Não, no capítulo 15, versículo 15 diz o seguinte, esse é o 14. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos de amigo,
vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Ele não tem segredo para nós. Esse Cristo, esse Deus, Ele nos chama, Ele nos fala como amigo, e Ele não tem segredo para nós. E é isso que Ele espera de todos nós. Ele espera que nós possamos partilhar os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de tristeza, aflições, os nossos medos. Ele quer um relacionamento íntimo conosco. Esse é o Deus que nos fala como amigo e quer viver em comunhão com todos nós. No parágrafo 143, diz que por essa fé o homem submete completamente a sua inteligência e sua vontade à inteligência e à vontade de Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência à fé esta resposta do homem ao Deus revelador. Então aqui está dizendo, no parágrafo 143, que após nós ouvirmos esse convite de Deus, que nós damos a nossa resposta, que é a fé, por essa fé, nós submetemos a viver conforme a vontade de Deus. Nós damos nosso assentimento. O que é assentimento? É a entrega de corpo e alma, aceitar viver conforme a vontade de Deus. E a Sagrada Escritura denomina isso como obediência à fé. Ela denomina obediência à fé. Viver conforme a vontade de Deus. No parágrafo 144, nos fala da obediência à fé. Ele diz que obedecer à fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é sua mais perfeita realização. Então, meus irmãos, nesse parágrafo 144, ele nos fala que obediência à fé é viver conforme a palavra ouvida, mas viver de livre e espontânea vontade, conforme a palavra de Deus, conforme a palavra ouvida, conforme a verdade, porque Deus é a própria verdade. E ele ainda nos cita Abraão como modelo de obediência à fé. Por que ele nos cita Abraão? Porque Abraão foi fiel a todos os chamados de Deus. Vamos citar aqui quando Deus chamou Abraão e mandou que ele largasse a sua pátria, que ele largasse a sua família, a sua casa e fosse a uma terra que receberia como herança. Abraão não sabia onde é que era essa terra, como é que era essa terra, mas Abraão dá o seu sim incondicional. A única certeza que ele tinha é que ele seria um peregrino, que ele seria um estrangeiro nessa terra. Outro exemplo de obediência à fé de Abraão, esse é quando Deus pede seu filho Isaque em holocausto. Abraão não quis saber da opinião de Sara, sua esposa, mãe de Isaque. Abraão não quis saber o que Isaque achava disso. Abraão simplesmente obedece. Toma Isaque, anda 3 dias com eles 2 servos, até o Monte Moriá, onde seria feito o sacrifício do seu filho Isaque. Momentos antes, Deus intervém e substitui Isaque pelo cordeiro. Isso é obediência à fé, é uma fé profunda. E aqui ainda no parágrafo 144, ele nos fala da obediência à fé. Ele cita a Virgem Maria com a mais perfeita realização de obediência à fé, ao sim de Maria, ao projeto salvífico de Deus. Maria não pensou o que seria, o que José pensaria sobre essa situação. Ela estava prometida em casamento a ele. Maria não pensou sobre as consequências das leis dos homens. Maria simplesmente
deu o seu sim. Maria poderia ser apedrejada pela lei dos homens, mas ela simplesmente foi obediente ao chamado de Deus, obediência à fé que ela tinha em Deus. Então, meus irmãos, é essa fé profunda de Abraão e esse sim condicional de Maria que Jesus espera de todos nós. A profundidade da fé a gente se mede através do nosso testemunho. E a dimensão da nossa fé é através da obediência à palavra de Deus. Que nós possamos, hoje, fazer uma reflexão. Qual a profundidade e a dimensão da nossa fé? Muito bem, muito boa noite. Vamos falar sobre a fé. Eu acabei de escutar essa introdução bonita que o Antônio fez. Já disse tudo, né? Então eu vou reduzir rapidamente, falar algumas coisas que podem ajudar, porque quando a explicação já está dada, não precisa dar de novo, não é verdade? Nós temos 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé é a primeira. Sem ela não funciona a esperança, porque vamos esperar o que se nós não acreditamos? E não existe caridade porque nós não somos seguidores de Deus. A fé é que nos faz ser seguidores de Deus, de Jesus. Então, a fé é assim, é a nossa resposta à palavra de Deus. Palavra que vem de muitos modos e que no Antigo Testamento veio pelos profetas, pelos patriarcas, como diz a carta de Hebreus no 1º capítulo. Mas no nosso tempo, Deus nos falou através de seu Filho Jesus Cristo. Então a nossa fé não é a fé num Deus. Tem tanta gente que fala em Deus aí, né? Não é verdade? É Deus, eu acredito em Deus. Não. Isso é conversa muito grande, muito ampla, muito fora. Eu acredito naquele Deus que veio e me falou, que se chama Jesus Cristo. Ele veio e falou com clareza as coisas. Ele corrigiu muitas coisas do Antigo Testamento e colocou novidades para renovar e confirmar tudo que o Antigo Testamento disse, mas de uma maneira nova, segundo a sua palavra. Então a nossa fé é esse gesto: ouvir a Deus e dizer sim. Como é difícil isso? Não pensem que isso é uma coisa fácil. Quando eu tenho meus planos, quando eu tenho meus desejos, quando eu tenho meu negócio, quando eu tenho meus amigos, quando eu tenho meu dia a dia já bem estabelecido, e agora Deus vem e me fala, e me diz, me pede outra coisa, e daí? A gente está disposto a ter fé? A fé é um dom que é dado para todos, mas nem todos têm espírito aberto para recebê-lo, por isso tantos não têm fé, ou porque não foram educados para escutar, ou porque nunca obedeceram ninguém, ou porque acharam sempre que foram donos da sua mente. Então, a fé é esse momento importante que nós dizemos, como Maria disse, sim. Maria não sabia o que ia acontecer. Maria nem tinha entendido bem. Ele fez algumas perguntas e depois disse ao anjo: bem, faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Então, essa é a fé. Maria, bem-aventurada a que acreditou. Está no Catecismo da Igreja Católica, eu vou ler o parágrafo 148 e 149. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus, e dando seu assentimento: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isabel a saudou. Bem-aventurada que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada.
Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Eu vou falar aqui um pouquinho da obediência e da fé de Nossa Senhora. Maria era muito consciente de sua missão de serva do Senhor. O fato que uma espada lhe transpassaria seu coração não demovia sua fé, e nem afastava de sua missão. Maria foi obediente até o fim aos mandamentos do Senhor. E o que fez Maria ser obediente aos mandamentos do Senhor? Foi sua fé. Maria tinha uma fé inabalável. Maria acreditou plenamente que Deus é o Deus do impossível, que é um Deus que tudo pode. Quando Maria disse ao anjo: "Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra", Maria estava certa de seguir os mandamentos do Senhor. Porque ouvir a voz de Deus é uma voz que acalma, é uma voz que direciona, que ilumina e nos aponta o caminho certo. É quando acreditamos nas promessas que o Senhor tem para nós, Ele nos dá força, Ele nos ampara na hora das nossas dificuldades, das nossas necessidades, Ele estará sempre presente. E a Santa Isabel, que é a prima de Nossa Senhora, ela já proclama a respeito de Nossa Senhora, da visita que Nossa Senhora lhe faz. Bem-aventurada és tu que creste. Bem-aventurado és tu que acreditaste, porque serão cumpridas as partes do Senhor que lhe foram ditas. Felizes é aqueles que acreditam na palavra do Senhor, feliz é aquele que ouve e as põe em prática. A vida se torna mais fácil, o fardo se torna mais leve, quando seguimos nossa vida na presença do Senhor. E em cada uma desses momentos da vida de Cristo, contemplamos Maria, que tinha uma fé madura, uma oração encarnada. Maria, mesmo com o coração dilacerado, não impediu Cristo de consumar seu sacrifício até o fim, mas sustentava-o com sua presença e o seu olhar. Mas apesar de tudo, o que aconteceu de uma forma tão dolorosa ao que Maria esperava, ela não permitiu que a dor colocasse em dúvida a bondade de Deus. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Nossa Senhora não via, mas ela tinha certeza que a promessa se cumpriria, que seu filho se ressuscitaria. Era certo no coração de Nossa Senhora, porque ela era cheia da fé, ela acreditava na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu também quero dizer que nós seguíssemos um pouquinho desse exemplo de Maria, né? Assim, com essa fé que Maria tinha, uma fé plena, né? Maria acreditava plenamente nas promessas do Senhor para a sua vida, ela jamais duvidou, né, da bondade de Deus e aceitou sem sequer, né, aceitou com todo o seu coração ser a serva do Senhor. E é isso que eu tenho para dizer, né, que tenhamos essa fé de Maria, que sejamos obedientes como Maria foi. E aí em nossa vida tudo seremos sempre bem-aventurados. Amém? Muito bem, Luciana, muito bem explicado. Maria é o grande modelo de fé da Igreja. Maria, os santos, os apóstolos, que quando Jesus chamou, eles não titubearam, eles largaram tudo e o seguiram. Nós não. Nós ficamos amarrados nas nossas coisas, nos nossos apegos. E tem uma palavra que a gente costuma repetir: fé e vida. Não existe fé sem vida. E Santiago fala, fé sem obras é morta. Quer dizer, nós precisamos ter fé porque a fé não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. O que é que Deus me diz agora? O que é que Deus está pedindo de mim agora?
Diante desse problema da pandemia, o que é que Deus está me pedindo? Diante de um irmão que sofre, o que é que Deus está me pedindo? Deus fala, como já falou Antônio, Deus fala de muitas maneiras para nós, mas a gente precisa ter essa vontade de estar disposto a segui-lo. Por isso que o cristão é aquele que segue o Senhor. Vejam bem, cristão é um seguidor de Jesus. E para ser seguidor de Jesus tem que ter fé, tem que acreditar nele. Veja, Maria acreditou até as últimas consequências, mesmo sem saber tudo que estava pela frente. Ela não sabia tudo o que ia acontecer. Ela não sabia que ela deveria estar lá ao pé da cruz, vendo seu filho morto, seu filho sendo torturado, carregando a cruz. Ela não sabia, mas ela foi fiel a esse chamado e a essa proposta. Por isso que Isabel fala com muita propriedade. Bem-aventurada és tu, porque acreditaste. E aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Na nossa vida também. Desde que acreditemos de coração aberto e com a vontade cheia de coragem. Porque seguir o Senhor não é uma coisa para pessoa frouxa, não. É pessoa para homem, para mulher, para gente firme. Ter fé não é coisa, eu tenho fé e continuo fazendo a minha vida do meu jeito. Então, muito bem, isso é, Maria é o nosso modelo de fé. Parágrafo 151 do Catecismo da Igreja Católica. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual ele pôs toda a sua complacência. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: credes em Deus, credes também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está voltado para o seio do Pai. Este a deu a conhecer. Por ter Ele visto o Pai, Ele é o único que conhece e pode revelar. No Catecismo da Igreja Católica, aqui no parágrafo 151, mostra que Jesus teve muita resistência, pelos povos judeus. Eles não acreditavam que Jesus Cristo era Deus, Eles acreditavam que Deus não poderia vir, como aqui no Catecismo nós vemos, o Verbo se fez carne. Eles não acreditavam que Deus ia vir na pessoa feito carne, saído do ventre de Maria. Eles não acreditavam, eles acreditavam que Jesus era um profeta, mas que não era Deus. Então muitas vezes Jesus aqui fala com autoridades, até mesmo pelos seus apóstolos, Credes em Deus, credes também em mim, que Ele mesmo é Deus, A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus, Que a nossa Igreja Católica não cessa de confessar essa fé, Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Mas que até hoje muitos não acreditam que Jesus Cristo é o próprio Deus, No começo acreditava em 3 deuses, mas a nossa Igreja Católica mostra que são 3 pessoas e um só Deus. E no parágrafo 153 diz: quando São Pedro confessa que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas do seu Pai que está no céu. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e nos auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá toda a suavidade no consentir e crer na verdade. No parágrafo 153 mostra que a fé é um dom de Deus,
É um dom que nós recebemos no batismo, é uma graça infundida em nós, né? Sem essa graça, sem esse dom do Espírito Santo, nós não podemos, o nosso corpo não acredita, o nosso humano não crê sem a ajuda do Espírito Santo que está em nós. Nós acreditamos porque o Espírito Santo está infundindo em nós, né? E essa graça que nos é revelada, que nos é dada, nos faz acreditar em Jesus, né? Alimentada. Essa graça que nós recebemos no batismo, esse dom, né, do Espírito Santo, né? Que nos é revelado. Esse mistério, porque a fé é um mistério, né? E aqui no Catecismo também mostra que a fé é uma adesão, é uma entrega total a Jesus Cristo, né? Que nós se colocamos a serviço, que nós deixamos que Jesus seja o centro da nossa vida, da nossa vivência, né? E daí ele nos transforma, nos conduz, né? Através das nossas orações, abre o nosso corpo, a nossa mente para o entendimento, para o diálogo, né? Através das nossas orações, né? E aumenta a nossa fé. E para isso, nós precisamos das nossas orações diárias, né? Pedimos que aumente a nossa fé diariamente, né? Que se propague pelos séculos e séculos, né? Porque a fé é para ser propagada, né? Não é para ser guardada. A fé não é nossa. A fé é para ser propagada para todo o povo cristão. Amém? Muito bem, Marcão, muito bem. Tudo de acordo. Tá muito certo tua colocação. Falasse uma coisa, a fé é um mistério. Mistério não é uma coisa, uma enrolação, é uma coisa que a gente não chega a entender. O mistério sempre é uma coisa, não é porque nós somos muito pouco inteligentes, pouco capazes para entender a grandeza de Deus. Isso é o mistério. Então, como é que alguns chegam a acreditar, outros não? Como é que funciona a graça de Deus necessária, como você falou, para que a fé aconteça na vida de uma pessoa? Veja São Pedro, por exemplo, quando Jesus andava perguntando: o que dizem que eu sou? O que dizem por aí que eu sou? Eles falaram: Elias, um dos profetas, tal. E aí Jesus fala: e vocês, quem dizem que eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E Jesus respondeu: respondeste bem, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não é o estudo, não é a capacidade da inteligência, não é o teólogo que, porque sabe muito sobre Deus, é que tem fé, não. A pobrezinha que é analfabeta, o vovozinho que nunca ouviu uma questão mais explicada de teologia, tem fé, acredita profundamente em Deus. E às vezes o teólogo, o sábio, inteligente, não acredita. Então, é uma graça que Deus dá, como eu já disse, para aquele que tem um coração aberto. E a fé sempre, então, é essa adesão a Jesus Cristo. Quem acha que ele é um profeta, quem acha que ele é um grande político, quem acha que ele é um revolucionário, tem muita gente que admira Jesus Cristo. Mas nós o admiramos porque ele é o próprio Deus que veio. Eu digo assim, não é um enviado de Deus. Está na Bíblia que ele é o enviado de Deus, mas nós temos que entender bem. Ele é o próprio Deus que desceu e veio se revelar. Em Jesus, que também é Deus, Deus se mostra exatamente como ele é: bondade, amor, justiça, verdade, paciência, perdão. Esse é o Deus que em Jesus Cristo nos falou. E acreditar nele é uma coisa muito importante. Que Deus nos dê a todos esse Espírito Santo, que abra o nosso coração para que a graça possa atuar e nós possamos aceitar a sua palavra, a sua verdade, a sua orientação. Porque tem um monte de cristão que vem à igreja, mas ao sair da porta da igreja, tendo ouvido a mensagem de Jesus, já está
com sua cabeça cheia de outras mensagens, de outras verdades, de outras convicções. E aí não tem fé. Não tem fé. Parágrafo 157 do Catecismo da Igreja Católica. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvidas, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida. Parágrafo 160. A liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, a resposta da fé dada pelo homem a Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém deve ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. E certo que Deus chama o homem a servi-lo, em espírito e verdade. Mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isso foi evidente no mais alto grau, em Jesus Cristo, que de fato Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo nenhum constrangeu alguém. Deu testemunho da verdade, mas não a impôs pela força aos seus contraditores. O seu reino se estende graças ao amor pelo qual, exaltado na cruz, Cristo atrai a si todos os homens. Eu pesquisei depois de ler esses 2 parágrafos e não é fácil fazer algum comentário ou até mesmo entender, porque eu me sinto fraco na fé. Então imagina a dificuldade que é para eu comentar esses dois parágrafos, né? Mas eu encontrei alguma explicação aqui no livro do padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual. No livro dele, assim, deixou algo mais às claras para mim e me fez entender que eu preciso mudar muito para acreditar igual aos homens de Deus, que está lá na Bíblia, né? Os homens que fizeram a história, né? Acreditaram. Alguns não chegaram a receber lá que nem da Terra Prometida, mas morreram acreditando que quem viesse atrás e acreditasse iriam conseguir, né? Eu preciso mudar muito esse testemunho de fé, né? Então aqui no livro o padre Reginaldo nos coloca o seguinte: o autor da carta aos Hebreus dá assim sua definição: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e reconhecemos que que as coisas visíveis se originaram do invisível. E ainda, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa aos que o procuram. É a fé que nos leva a buscar e a conhecer Deus, pois é preciso conhecer para crer. Precisamos nos informar e nos formar para que crermos e esperarmos em Deus. Contudo, não devemos confundir fé com certeza matemática. Por exemplo, não precisamos crer que a soma de 1 mais 1 é o resultado de 2. Trata-se de algo que compreendemos, logo é uma certeza. Já a crença é diferente do que tange a compreensão. Isso porque podemos crer naquilo que compreendemos, mas também no incompreensível. Não compreendemos a dinâmica da Santíssima Trindade nem o mistério da ressurreição de Jesus, mas cremos neles. Portanto, a fé vai além da compreensão. Na fé também existe certeza, mas aquela que é baseada na palavra de Deus, o qual não se engana e não pode se enganar. Certeza que, sendo sobrenatural, é maior ainda que a de 2 e 2 são 4, que é puramente natural, como mostra São Tomás de Aquino. A fé não é um simples conjunto de ideias e códigos morais, mas um encontro com a pessoa viva de Jesus. É um esforço de intimidade.
A partir dessa experiência com o ressuscitado, a fé nos compromete a realizar a cada momento o que Deus espera de nós. Nunca teremos uma imagem do próprio Deus Pai. Não nos iludamos com isso. Nós temos que amá-lo em Jesus. É possível ter intimidade com Deus quando temos com Jesus. Achei interessante essa explicação dele aqui, né? E para finalizar aqui, eu escrevi alguma coisa aqui para termos, assim que eu entendi lendo os parágrafos, para termos uma fé perseverante e saudável, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se a fé é um dom de Deus, a plenitude e o enchimento de espírito são responsabilidade do cristão. Portanto, a fé é o motivo de desejarmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé. Ter fé é a responsabilidade de espalhar as boas novas. É isso, irmãos. Do meu jeito aqui, né, da minha forma, sempre que cai para eu fazer algum trabalho aí, eu sempre entendo que vem direto para mim, né? Porque às vezes eu penso que ir à igreja, assistir uma missa, participar lá, né, na comunhão e tal, eu tô acreditando que minha fé é só isso, e não é só isso, né? Ela vai muito mais além que essas pequenas atitudes, né? Então fica aí, fica como uma reflexão, né, para mim, principalmente, a me dedicar mais, a viver mais a palavra de Deus, porque não é só ouvir, né? Eu preciso viver a palavra de Deus, porque eu vivendo a palavra de Deus é a certeza de que Deus irá nos recompensar lá na frente, né? Então é isso. Alô, Carlos, muito bem. Quero começar te colocando uma coisa para ti, porque eu gostei do teu esforço, da tua vontade de entender, de procurar uma explicação. Mas olha só, não entender uma questão não é ser fraco na fé. Não. A fé não depende do entendimento. A fé é só uma atitude. Ele fala e eu escuto. Ponto final. O entender, o saber explicar, o debulhar a questão, isso é coisa para teólogo. Eu estudei teologia, tenho que saber essas coisas muito mais do que vocês, vamos dizer assim. Mas às vezes a tua palavra é bem melhor e mais cheia de fé e de vida do que a minha. Então não entender não significa que ser fraco na fé. Uma outra coisa que eu quero te dizer e acrescentar desse trabalho bonito que você fez, a fé não são verdades. Não é eu creio nisso, eu creio naquilo, eu tenho lá um código, para ter fé tem que ter isso, tem que... Não. A fé é o encontro com uma pessoa. Você falou. A fé é o encontro com uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos não escreveram antes de morrerem por Cristo nada. Eles saíram lá da pescaria deles e acreditaram no sujeito e foram até o fim com ele. Porque se encontraram com uma pessoa e encontraram nessa pessoa amor, acolhida, bondade. Esse é o Deus que se revelou. Não é o Deus do Antigo Testamento que mandava fazer guerra, que mandava matar, que inimigos... Não, em Cristo não tem nada de matar, não tem nada de inimigo, pelo contrário. Então os apóstolos se encontraram e seguiram. É o encontro com uma pessoa. E isso é que é muito importante. É a gente chegar e querer ouvir aquela pessoa, pensar naquela pessoa e dizer, bom, domingo eu vou à missa porque eu quero ouvir qual é a palavra que essa pessoa, que esse Cristo tem para mim domingo. Para depois sair convicto daquela palavra. E não voltar para a palavra antiga, porque o brabo é isso. Eu vou, me alimento de uma palavra, depois volto para o meu feijão e arroz de cada dia. E outra coisa, a fé, você também tocou, se não me engano, a fé é um ato livre. Deus não obriga ninguém a crer.
E olha, às vezes é falado nos escritos, tem muita gente que não tem fé, mas tem um grande Deus no coração. São pessoas que até não se dizem crentes, nem católicas, nem nada, mas agora, por exemplo, na pandemia, são os que estão lá na frente fazendo gestos de amor. E quem luta pela vida é de Deus. Quem luta pela vida é de Deus. Tem muita gente que é de Deus e não luta pela vida. Quem luta pela vida é de Deus. Então a fé é um convite. Veja o jovem rico, né? A diferença. Jesus chegou lá para São Pedro, que estava lançando a rede, e disse: Simão, de hoje em diante serás pescador de homens. Vem comigo. E Pedro largou tudo e o seguiu. Aí lá pelas tantas, na vida pública de Jesus, chegou um jovem, um senhor, e falou: Senhor, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Aí ele perguntou sobre os mandamentos, ele sabia tudo. Ele sabia tudo, respondeu certinho. Jesus disse: respondeste bem. Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e vem e segue-me. É isso. Vamos agora ver o parágrafo 166 ao 171 do artigo 2, nós cremos. A fé é um ato pessoal, resposta livre do homem, iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado, sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros, deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar de outros sobre nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. E pela minha fé contribuo para carregar a fé dos outros. A igreja é a coluna, o fundamento e a verdade. Guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiadas aos santos. E ela que conserva a memória das palavras de Cristo. Ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, como a mãe que ensina os filhos a falar e, por consequências, a compreender, a comunicar-se com a igreja, nossa mãe. Nos ensina a linguagem de fé para introduzir na compreensão e na vida de fé. Esses dois parágrafos nos fazem lembrar da nossa infância. Infância nossa que a gente aprendeu com nossos pais, eu em especial aprendi com minha avó, pois fui criado com ela. Pessoa de pulso firme, de fé. Também a gente aprende muito essas fé com nossos professores de catequese. Lá atrás, quando a gente começa as nossas primeira comunhão, a nossa catequese, a nossa crisma, aí que a gente crê, a gente começa a crer e é transmitido para a gente sobre a fé. O que é crer? Crer é ter fé. Fé naquilo que a gente sente, naquilo que a gente tem dentro do coração da gente. Fé que Cristo ressuscitado é o verdadeiro. Não existe outro diferente, né? Então, essa fé que nos impulsiona, nos faz crer na igreja, nos faz crer num dia melhor, num mundo melhor. É um elo que a gente recebe e a gente tem que transmitir para o outro. Transmitir no nosso trabalho, na nossa casa, transmitir para os nossos filhos, para a nossa esposa, a nossa igreja doméstica. Fé essa que a gente tem que trazer para a gente da gente e não guardar para dentro da gente mesmo. Transmitir para ao redor da gente. É essa fé que nos impulsiona, nos faz crer na igreja. Que a igreja é o nosso sustentáculo, onde a gente busca Cristo, onde a gente vê a verdadeira fé. Quando a gente chega no Santíssimo, a gente não vê Jesus lá dentro, mas a gente sabe que Ele está lá, a gente sente que Ele está lá. E é isso que a gente tem, meus irmãos. Creio que Cristo ressuscitado está no meio de nós e está junto de nós. Dias melhores virão e tudo esse mal vai passar. Nossa fé é um fundamento, é a esperança e a certeza daquilo que a gente não vê. Tenham todos uma boa noite. Amém? Oi, César. Maravilha, hein? Uma boa conversa, uma maneira simpática de expor. Muito bem, vou tentar dizer alguma coisa, mas você já disse tudo. Então a fé é um ato pessoal.
é eu que aceito ou não aceito a graça, a palavra de Deus, e me converto e sigo esse Deus. Então, é um ato pessoal, mas ele acontece na comunidade. Somos carregados pela fé dos outros. Quando eu vejo alguém com fé, quando eu vejo uma atitude bonita de um cristão, quando eu vejo um sacrifício, quando eu vejo uma pessoa alegre por ser de Deus, por seguir Jesus, a minha fé pode nascer ou pode ser alimentada e fortalecida, né? E eu também contribuo para com a fé dos outros. A minha atitude é um gesto de fé que deve ajudar os outros. Eu sempre digo, quando as crianças, por exemplo, fazem a primeira comunhão, eu falo para a comunidade, gente, não é só os pais que têm que cuidar dessas crianças. Todos nós, membros da igreja, somos responsáveis pela fé dessas crianças. É isso que a gente tem que ter consciência. O pai que se vire, a mãe que se vire, viu? Um falou bem para o pai dele, para a mãe dele, para os padrinhos. Todos nós da igreja somos responsáveis pela fé de nossos irmãos, para não escandalizar, para ajudar a recuperar, para dar forças, né? Então, eu contribuo com a minha fé para a fé dos outros. E ninguém garante a sua fé sozinho, essa é uma verdade. Tem gente que fala assim, eu gosto de ir na igreja, mas gosto de ir lá quando não tem muita gente, quando passo na frente da igreja, entro para rezar. Como? Essa fé é uma fé individual que não tem no Evangelho. Essa fé não é uma fé do Evangelho. É uma questão pessoal, uma decisão pessoal, mas que deve ser vivida e trabalhada na comunidade. Não tem essa fé de eu vou rezar quando eu quero, de eu não gosto de coisa de encontro, de curso, de preparação disso, preparação daquilo, é muita frescura. Não, a nossa fé é uma fé comunitária. Jesus não ensinou. Ele não ensinou a ter fé sozinho, mandou os discípulos 2 a 2. Disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estaria aí no meio. Então, e a igreja, templo, mas especialmente comunidade, é a garantia da minha fé. É na igreja, na comunidade, que eu alimento, que eu busco a força para a minha fé. Não é lendo um livro, isso é bom. Não é conversando com um psicólogo, isso é bom. Não é fazendo a direção espiritual, isso é bom. É na comunidade que eu me encontro e melhoro, aprofundo a minha fé e ajudo a fé dos outros igualmente. No batismo, nós recebemos uma grande graça. Nós começamos a vida de seguidores de Cristo. Por isso, no batismo, nós recebemos a fé, que depois, muitas vezes, se perde, porque não é alimentada, não é instruída, não é ajudada. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Falamos dos catequistas, né? O que é que um catequista, segundo o meu ponto de vista, tem que fazer? Mostrar Jesus Cristo para o seu catequizando, seja jovem, seja adulto, e ajudá-lo a aprender o seguimento de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Eu sou um cristão, sou um seguidor de Jesus. A grande catequese não é aprender os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, isso e aquilo, não. É aprender Jesus, a sua palavra essencial, e como segui-lo, ajudar para que eu siga esse Jesus. Assim a catequese é boa. Por isso que muitos fazem a catequese e desaparecem. Porque não tiveram essa orientação, não encontraram o Senhor. Então, a fé precisa ser alimentada desde o batismo, na catequese e sempre. Eu não sou maduro na fé, eu já sei, eu já estou pronto, não. Eu preciso sempre, até o último momento, dos outros para sustentar a minha fé. E preciso também sempre sustentar a fé dos outros. Então terminamos essa bela
esse belo estudo do nosso catecismo. Ele tem tanta coisa bonita, né? Eu só vou ler para vocês o último ato, o último item, lá no 181. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Amém? E agora então, quero dar a todos vocês que estão seguindo essa aula, essa escola vivencial tão bonita, porque vocês a fizeram, dando a bênção que vos acompanhe nessa noite, vos ilumine e faça com que a vida de Cristo esteja com vocês. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, dizia São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa mãe, de São Paulo Apóstolo, de São Vicente Pallotti, que vos abençoe a vossa família, abençoe e vos dê mais fé, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa formação. Agradecemos a Deus por esse momento, agradecemos ao Grupo São Paulo Apóstolo pela essa organização, pelo comprometimento, agradecemos a Rosemara pela orientação ao grupo, agradecemos ao nosso folclore, ao Rodrigo, que está lá nos bastidores, né, Rodrigo? Toda semana organizando nossas aulas. E agradecemos ao Padre Clarindo pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos e a todos que colaboraram para que essa formação pudesse se realizar. De colores. Viva a vida!